Este é um dos 3 maiores estabelecimentos de caça do mundo, chamado Valhalla. Todos os anos, um grande número de guerreiros tenta se unir e tentar carregar o peso deste prestigiado nome sobre seus ombros. Apenas 500 tiveram a oportunidade de entrar, e daqueles que tiveram sucesso, apenas 150 se formaram completamente. O jogo está prestes a começar. Os 2 rapazes foram vistos em um intenso confronto físico. Muitas pessoas lutam em salas fechadas. Um homem de cabelos grisalhos estava olhando para tudo em uma posição alta à distância. É o instrutor-chefe de combate Lee Sam-chul. Estou impressionado porque há muitos candidatos este ano. De repente, o diretor Yun desceu para o local da reunião. Um descendente da família Yuzin Lee San-cheol comentou que é comum ver o melhor nas admissões e perguntou se ele veio ver o desempenho de sua sobrinha Junin Yuna. Ele assinou dizendo que a família Yuzin tinha grandes esperanças para Soyan, e o nome da garota o fez parar para pensar. Ela é uma das 5 famílias mais prestigiadas da Coreia do Sul. Em geral, as pessoas aprendem a usar mana aos 10 anos de idade na escola primária, e podem canalizá-lo para a espada aos 13 anos de idade. Aos 16 anos, se houvesse um duelo exemplar com alguém da família Yuzin, o treinador-chefe teria vencido. Ele então pergunta ao seu amigo o que torna a garota tão especial. H respondeu que a família Yuzin estava se comunicando com um guardião da constelação, e por mais incrível que isso pareça, era exatamente o que ele estava procurando na Coreia. Existem 5 gerações e cada família está ligada a um poderoso guardião da constelação. A única pessoa que normalmente dá bênção e proteção aos caçadores. O clã Yushin tem o deus da espada, o grupo Hansan tem os espíritos, a família Jinchu tem o deus das artes marciais e o deus do punho do grupo Oceon, e finalmente a família Jon tem o arqueiro sagrado. Todos os 5 membros dessas famílias são sobrecarregados com a proteção da constelação e administram mais poder e talentos do que os outros. No entanto, uma boa comunicação é diferente de uma simples bênção, porque conversar com um guardião interestelar é quase como assinar um contrato direto. O instrutor-chefe comentou que eles tinham um verdadeiro gênio lá, o que levantou dúvidas para Yumin. Yun perguntou se a batalha de sua sobrinha já havia começado, e eles responderam que não, mas ele chegou na hora certa, já que estava programado para começar em 30 segundos. Eles discutiram que, abaixo da melhor visibilidade, havia muitos jornalistas e recrutadores de guildas. Yun brincou com Lee San-cheol, pedindo-lhe para trazê-lo para a tela grande porque ele é um treinador sênior. Ele também ficou curioso para saber que Soyang logo apareceu em uma tela gigante. Ela é a filha mais velha da família Yushin e está lutando com Kim Do-jeok, um garoto de 17 anos que parece relaxado e pode desistir assim que ele percebe quem a garota realmente é. O garoto parecia um completo tolo, e o instrutor-chefe e seus amigos não sentiram nada de especial nele. A contagem regressiva começou em breve. O garoto permaneceu relaxado, mesmo quando faltavam apenas 2 segundos antes do início da batalha, e com apenas 1 segundo restante, a garota já tinha fogo nos olhos. Finalmente deu. Para começar a batalha, Soyin corajosamente ataca Kim Do-geok, empunhando sua enorme e afiada espada, usando todas as habilidades que ele dominou antes. Lee San-cheol acredita que a garota é muito jovem, mas ela ainda sabe empunhar uma espada com firmeza e tem um excelente controle de mana. Kim Do-geok olhou para a espada se aproximar dele, sorriu levemente e evitou o ataque, deixando a plateia atordoada porque ele venceu, deixando o Soyin no chão. Derrotada, ela se perguntou por que a garota estava tão fraca. Duvido de eventos que ocorreram 300 anos atrás. Algo aconteceu na Torre da Destruição há 3 séculos. 2 homens lutam bravamente. Mestre, Senhor da Destruição. Brass comentou que foi uma grande batalha que manteve o líder militar Kinho sem ser severamente enfraquecido. Brass usava óculos azuis estranhos e cabelos brancos grossos. Queen Yong não concordou que a batalha foi muito emocionante, e o apresentador deu uma leve risada. Queen Yong não ficou muito alerta. Ele anunciou quando um painel apareceu diante dele. A Torre da Destruição e seu governante, Brass, foram derrotados e impediram a destruição do mundo. A enorme estrutura começou a chocar e Kim Jong-un não percebeu que o prédio estava desmoronando. Depois de derrotar o inimigo, ele gemeu de dor e lamentou que este deveria ser o momento para ele viver em completa paz. Desde a infância, ele suporta o trabalho árduo de um caçador, e todos os seus sonhos de dinheiro, fama e vida desmoronam na sua frente. Ele sabia que deveria trazer seus discípulos, mas ele reconsiderou. Porque aquele cara é o adversário mais forte que ele já encontrou, e todos podem morrer lá. Ele colocou a mão na ferida para se despedir do mundo, onde logo começou a desaparecer. De repente, o garoto abriu os olhos. 300 anos após o colapso da torre, Jin Yu não se reencarnou no corpo de um jovem chamado Jin Yu-jo, cujo momento atual de reencarnação é satisfatório. Embora sua condição física fosse fraca, todo o seu conhecimento permaneceu intacto. Ele pensou que, desde que se adaptasse ao novo corpo, poderia
Viva em paz até que a janela translúcida apareça novamente para informá-lo que a Torre da Destruição aparecerá novamente em 5 anos, dando tempo para se preparar. Ele estava furioso porque o tipo já estava derrotado. Ele acha que deveria queimar o corpo do Brass. Mas ele não pode ficar lá e reclamar sem motivo. Naquela época, as condições para conquistar a torre deveriam ser mais fáceis, e desta vez ele estava determinado a viver e aproveitar a vida. Algo apareceu no painel e o deixou confuso. Ele menciona novamente a busca por armas e lembranças perdidas no salão da constelação de Valhalla, no terceiro andar subterrâneo, e ele percebeu tudo o que precisava fazer naquele momento. Este será o 4º dia do Valhalla e decidirá a classificação do top 10. Os convocados devem ir ao estádio. Kim Mayo levantou-se. Entusiasmados para ir lá, todos os participantes devem estar em seus lugares. O público estava bastante animado ao ver tudo isso. Foi na mesma época que o treinador-chefe achou que havia muita gente em comparação com a anterior. Ele viu tudo de cima. O recém-chegado Queen Yu-Gi-Oh! Está pronto para lutar. A batalha começará em 30 segundos e seu oponente já está na frente dele. O filho mais velho da família Osun, Osehup, de 17 anos, estava lá. No entanto, ele não era bom em literatura, estratégia ou artes marciais. Ele possui um talento superior aos outros, que é seu físico impressionante e forte. Ele pode fazer coisas que os outros não podem. Sem mana, ele se torna ainda mais forte mesmo com pouco treinamento. Ele nasceu com um físico de primeira classe que não requer nenhum esforço e, portanto, é considerado um gênio. Ele olhou para o adversário sem medo, com uma expressão extremamente raiva. Os dois ficaram na frente um do outro. Team New York estendeu o dedo médio e insultou o adversário, o que deixou Ocelucci furioso e correu em direção a ele com raiva, chamando-o de lixo, pensou Team New York. Com seu corpo reencarnado, ele não vencerá em combate corpo a corpo e ele não sabe muito sobre seus oponentes, e até agora, a força é o principal problema. Embora o inimigo tenha força física superior, isso não significa que ele vencerá. Oseyuki tentou dar um golpe forte ao reencarnado, que ele esquivou porque ele tinha artes marciais para fortalecer seu físico, e, muito importante, também lançou um tapa enorme na cara que derrubou seu oponente. Oseyuki estava confuso e não entendeu o que acabou de acontecer. Kim Neuzuki piscou levemente com o olho direito, revelando sua capacidade de observação. Para seu adversário, um acerto preciso no corpo do adversário, o adversário revirou os olhos, sangue saiu da boca, perdeu a consciência, e estava gravemente enfraquecido. Ken New York, que venceu a batalha, disse que esse resultado não seria possível se as duas habilidades não fossem harmonizadas. Embora este corpo seja mais fraco do que antes, ele não deve ter problemas para caçar monstros e se tornar um caçador, como ele uma vez caminhou em direção à saída depois de aniquilar seus inimigos, deixando todos os que viram a batalha. Eles comentaram incompreensíveis sobre como Ozeluk foi derrubado por um ataque tão simples. Uma pessoa no fundo reflete profundamente sobre tudo isso. Ele é o chefe da família Osun, o rei dos punhos, Oshulsin, muito indignado com a opinião de pessoas ignorantes que acham que o ataque é simples. Embora seu filho só treinasse o físico e ignorasse as artes marciais, ele deveria ser capaz de escapar facilmente do golpe, mas desta vez era algo que ele não podia evitar. Seiyuko deixa seu temperamento prevalecer, apenas para lançar um ataque contra Kim do-joki. Ele até usou magia, algo que ele raramente faz, tentando fazer isso rapidamente, mas ganhou. Ele inclinou ligeiramente a cabeça para evitar seu olhar, convencido de que o golpe seria preciso. Ele moveu todo o centro de gravidade para a frente e deixou Oseiyun voar em desespero. Surpreendido com o golpe derrotado, a mão do adversário foi estendida e aberta naquele momento para contra-atacar. Isso significa que Kim Yu-Yoki está se movendo mais rápido do que Seiyuki quando está a toda velocidade, o que sugere que ele já tem um plano de batalha, e isso sozinho já é um grande talento. Depois de lidar com tudo isso, ela permaneceu em silêncio, reflexivo e infeliz. Exatamente. Muitas pessoas também reconhecem o valor desse novato, e nem todo mundo é ignorante. Ochulsin pensou no nome Kim Yuju e estava determinado a garantir que o garoto se juntasse à sua família a todo custo. As luzes do estádio se acenderam. Muitos fãs da irmã Kai Yalin estavam lá para torcer. O que é emocionante é que o rapaz ficou impressionado com os loucos. Aqueles que já estão no exército, mas choram por uma garota de 17 anos, chamam Nune, que será a última competição de classificação. Kim Yui se prepara para lutar contra Choi Harin, a segunda filha do clã Shoijin. Quando a batalha começou, ela imediatamente desenhou a espada e se preparou para o primeiro ataque. Kim Yui Leot enfrentou-a com uma expressão calma e serena. Os dois permaneceram imóveis por um tempo, sem se mexer e sem falar. Ele rapidamente pensou que ela estava esperando sua primeira ação. Na verdade, ela pelo menos tentou ler a situação. Melhor do que seus antigos oponentes, ele sorriu levemente e não sabia o que deveria ter feito na época. Então ele começou a caminhar em direção ao seu adorável adversário, que estava de guarda.
Eu olhei para ela com uma expressão intimidadora, com as mãos nos bolsos. Ela olhou para ele sem medo ou hesitação. Ele apertou sua espada com grande força e determinação e lançou raios um após o outro. Todos ficaram impressionados porque a garota já havia dominado as habilidades de troca de elementos da família Shoisina. Com apenas 17 anos, ele carregou o adversário com toda a coragem e determinação. O garoto deu um ligeiro passo à frente, dando a ele a oportunidade de atacar. Ela imediatamente balançou sua espada, lançando uma torrente de raios azuis com grande poder, mas ela ficou confusa porque seu inimigo tinha desaparecido de sua frente tão rapidamente. De repente, ele comentou que se ele revelasse o alvo de seu ataque com seus olhos, seria fácil esquivá-lo. Ele ficou em silêncio ao lado dela. Ela ficou completamente confusa com isso e foi atingida diretamente no corpo do nada. Seus olhos se abriram, mostrando uma mistura de dor e angústia. Embora ela se sinta aliviada em defender seu golpe, Gnut olha para ela sem dizer uma palavra. Joelin rapidamente pegou sua espada impressionante e recuou com ela na mão. Kim Yojok ficou impressionado porque a garota conseguiu bloquear sua espada, e é por isso que ele não sentiu corpos humanos, mas objetos. Ela acha que é incrivelmente pesado e, de repente, um punho atinge sua espada. Cholarin olha para o oponente à sua frente e ele a desafia a evitar o próximo ataque. Em seguida, ele lança um golpe poderoso e atira a garota para fora. Com uma expressão desesperada, ela caiu no chão e foi deixada lá, e o garoto achou que havia algo estranho no ataque. Parece que sua postura está um pouco desviada, mas no final, não importa porque a vitória é garantida. De qualquer forma, o júri mostrou as 10 melhores entradas em Valhalla, com Kim Guyuk em primeiro lugar. Ele andou perto, ajustando os ombros. De repente, muitos sons o surpreenderam e o perplexaram. Um grupo de pessoas se reúne, implorando por sua atenção e aceitação. Irritado, ele gritava com todos. Na página de notícias da IAD, o título é que Kim Woo-woo, que está à beira da loucura, é descrito como um psicopata louco. 92 comentários o criticaram, alegando que ele poderia ser uma pessoa má, pois seu comportamento era repreensível para um novato, e o garoto era considerado muito arrogante e exagerado. Os comentários continuam discutindo seu potencial e comportamento negativo. Enquanto isso, nos altos edifícios de Valhalla, os calouros receberam uma boas-vindas calorosas. Kim Woo. Eu acho que ele achou que toda a informação introdutória sobre a história de Valhalla é chata e tediosa. Então ele notou um rapaz atrás dele. O garoto desviou os olhos com uma expressão nervosa e tímida. Queen Yuju conjectura que este assunto atraiu muita atenção no dia anterior, mas ainda há uma questão sem solução, a saber, a reivindicação de armas e lembranças ordenada pelo grupo algum tempo antes em seu caminho. Queen Yuju pensou que ele só precisava entrar e sair, o que parecia uma tarefa fácil, mas ele notou algo nas proximidades. A cerimônia de abertura já havia terminado na sala de simulação. As operações de combate virtuais estão à vista. Kim Legun, ex-instrutor-chefe de Valhalla da Guilda Joijin, se pergunta por que a distribuição das classes é organizada dessa maneira. Na frente estava Eon, da família Yoshin, e ao lado dela estava Arin, da família Shoijin. No centro estava o Ozelu do grupo Osun. Eles disseram que as aulas seriam distribuídas aleatoriamente, mas 3 dos 5 gênios da família estavam na mesma sala. Havia algo mais interessante. O homem olhou para Kim Yuyu e percebeu que ele também estava naquela classe, condenando completamente. O instrutor Nian tentou se acalmar para controlar a situação. Ele se apresentou imediatamente, dizendo que era um prazer conhecer esses jovens, que ele era o chefe da turma e seu mentor. Primeiro, pressionando um botão no pódio onde ele estava, todas as garotas entraram em pânico com o que aconteceu a seguir. Eles apareceram de repente em um vasto campo. Todos começaram a questionar onde estavam, porque estiveram em um lugar completamente diferente. Alguns segundos atrás, Kim Legon agarrou o punho da sua espada, tentando mostrar um pouco de sede de sangue. Foi ali que, de repente, apareceram várias criaturas demoníacas, terríveis, cheias de raiva, empunhando várias armas, e todos começaram a gritar e entrar em pânico. Vendo tudo isso, os Oseju pensaram que eram Urkous e Goblins, e que eram pelo menos 100. De repente, o feio monstro verde começou a se mover em sua direção. Ele tentou atacá-lo com sua mão com garras afiadas e outra tentativa de pular em direção ao garoto, mas foi impedido por uma barreira protetora. Kim Legal pensou que tudo estava indo conforme planejado, porque a barreira estava funcionando bem na época. Ele ligou para Kim Yu-woo, que subiu ao pódio, e o treinador imediatamente perguntou se ele poderia lidar com todos esses monstros completamente sozinho, sem ajuda. Esses são os monstros que cercam a barreira. O garoto pensou em silêncio. Em sua resposta, Kim Legon raciocinou que ele agora está convencido de que a autoestima do garoto diminuiu, o que é natural, já que a maioria das pessoas só viu monstros em livros e quadrinhos. Ele disse a Jin Yu para parar de fingir pensar nisso e diretamente dizer não. Para manter a lição em andamento, o garoto sorriu. Isso deixa o treinador com raiva porque o garoto está rindo, e ele logo descobre que Kim Woo-ju pode realmente lidar com o monstro.
Ele apenas pensou que o garoto estava se gabando e disse para ele tentar, porque estava tão confiante e seguro sobre isso. Kim Yu-ju questionou-o dizendo que algo assim não poderia ser feito no primeiro dia sem algum tipo de recompensa de missão. Depois de dizer que esse cara realmente falou sua língua, ele logo foi perguntado sobre o que ele queria apostar na época. Ele respondeu que, se ele controlasse todos os monstros, o instrutor satisfaria todos os monstros. Seu desejo, desde que esteja a seu alcance. Pensivamente, o garoto colocou a mão no queixo e disse que, embora não fosse grande coisa, ele aceitaria o acordo. O instrutor tentou intimidar o garoto, que apenas rapidamente pediu a espada, pois não era possível lutar limpa sem qualquer arma para ajudá-lo. Ele imediatamente colocou a mão na espada e entregou-a ao garoto para usar. Jin Yu-ju olhou para a arma com uma expressão de alegria e excitação e a colocou nas costas. Olhe para o enorme desafio à frente. O instrutor observa tudo com uma expressão frustrada. Todos os jovens também estavam muito felizes em assistir. Kim Yu-ju agarrou-se à arma e começou a lutar corajosamente e ferozmente contra o monstro. No final do capítulo, com uma expressão de raiva, ele corajosamente continua a aniquilar todos os seus oponentes. Um deles covardemente tentou atacá-lo por trás, mas o garoto rapidamente agarrou sua arma e o bloqueou firmemente. Um possível golpe, sem um momento de hesitação, pensando que ele estava fazendo um bom trabalho, considerando que 300 anos se passaram desde o seu golpe. Agir com a espada. Naquela época, devido aos monstros, os humanos não podiam desempenhar seu papel e várias armas eram usadas para matá-los, mas mesmo assim, a espada continua a ser uma ferramenta muito familiar. Ele olhou atentamente para duas coisas, pois notou algo estranho, que era um monstro que estava tentando atacá-lo implacavelmente e covardemente por trás. Kim Yui rapidamente escapou ao ataque covarde e tudo foi exatamente como ela imaginava. Seguindo um padrão muito simples, esta é apenas uma simulação de monstro NPC bem feita e todos na cápsula estão assistindo. Kim Legal ficou impressionado e pensou que era impossível porque ele só emprestou ao garoto uma espada que era quase inútil. Ele não tinha poder mágico, nem a capacidade de esgrima rápida, mas o garoto cortou tudo com incrível facilidade e habilidade. É como se a espada estivesse a absorver todos aqueles monstros. A garota ficou atordoada e o menino pensou em todas essas coisas loucas. Ela olhou para ele através da cabine de proteção. Ele estava imóvel, sem dizer uma palavra, com uma expressão de surpresa e confusão. Tim Newook declarou que queria ir ao Salão das Constelações porque ele derrotou todos aqueles inimigos fracos. Ele saiu da área e caminhou em direção à barreira protegida. Em seguida, ele perguntou ao treinador se ele cumpriria sua promessa, o que o deixou visivelmente indignado e irritado, e o sol já se pôr entre aqueles prédios altos. Kim Legal terminou suas aulas e aconselhei os estudantes cansados a descansar no dormitório e não ficar na área. O garoto caiu em uma cadeira na sala de aula, pensando que a aula era muito longa e tentando arrumar suas coisas. Para sair o mais rápido possível, ele também pensou que nunca queria ensinar alunos e nem sequer frequentou a escola antes. Embora a aula tenha sido chata na maior parte do tempo, ele conseguiu reunir muitas informações importantes, especialmente sobre tópicos relacionados à história das constelações. Em suas vidas anteriores, não houve tal coisa. Falando nisso, a constelação é o termo usado para descrever a transformação em deuses daqueles que acumularam enormes riquezas, e é frequentemente associado aos caçadores de Valhalla. Na Coreia do Sul é o terceiro. Esta é a maior academia do mundo e contém os restos de várias constelações. Jin Yu-ju pensou que tudo sobre matar monstros e esgrima parecia inútil. Ele deveria ir ao quarto e se concentrar em praticar artes marciais, porque seu corpo era bastante fraco, mas de repente ele notou algo incomum. Era a garota de cabelos brancos vindo por trás. Enquanto isso, no gabinete do professor, um homem que estava tomando um café comentou que seu amigo passou por muito. Kim Legun admite que, honestamente, é mais constrangedor do que a dor real e pergunta se é assim. O garoto, que na verdade é um estudante do ensino médio em Lesancheol, ficou surpreso ao descobrir que o garoto matou 120 monstros na sala de simulação, sem ter visto um na vida real. O que Kim Legun disse é absolutamente verdade. Então o instrutor-chefe já notou. Kim Lego parece comum, mas seu passado carrega algo. Kim Legun ficou surpreso ao descobrir que o garoto era órfão de um pequeno orfanato em uma área de alto risco, e ele não estava mentindo de forma alguma, já que Lesancheol tinha feito sua própria investigação sobre algo. Perfeito. Além disso, um mentiroso não tentará entrar no Valhalla e causar um grande cenário na cerimônia de abertura. Lee San-cheol pergunta ao garoto se ele pede para entrar na sala da constelação e recebe uma resposta afirmativa de Kim Legon. O instrutor-chefe disse que deixaria o rapaz para o térreo, como o diretor instruiu, o que deixou seu amigo muito agradecido por isso, e já que ele o levou, ele deveria assumir a responsabilidade. Além disso, não sei muito sobre a área totalmente restrita no quinto andar, mas não deveria haver. Kim Legon expressou preocupação com a primeira visita rápida, o que deixou seus amigos confusos.
Sua turma tem 3 alunos de 5 famílias, e mesmo um deles não é fácil de gerenciar. O professor da turma entende perfeitamente isso. Em vez de tentar consolá-lo, ela o surpreendeu bastante ao mencionar que havia um estudante de intercâmbio da família Bentrick em outra classe. Rob Deal Bentrick pertence ao grupo Bentrick Direct. Kim Legon soube que o rapaz foi expulso da Academia Britânica por causar problemas. Ele respirou fundo e ainda estava um pouco preocupado, dizendo que depois de ouvir isso, ele sentiu que sua situação era melhor do que Jin Yuyu da turma vizinha. Eu olhei para a garota com uma expressão desconfiada, e ela também olhou para ele sem dizer uma palavra. Ele quebrou o silêncio e perguntou o que havia acontecido. A garota fechou o capítulo deixando-o ensinar-lhe todas as habilidades de esgrima. Jin Yuyu não entende muito bem tudo isso. A garota está muito ansiosa para aprender a esgrima que ele mostrou anteriormente, mas sua resposta é não e ela questiona sua decisão. Ele respondeu que simplesmente não queria ensinar e, como a menina não tinha nada a dizer, ele foi embora. Ela olhou para ele nos olhos e disse, por favor, e ele respondeu novamente que ela simplesmente não queria ensiná-lo. Ele a insulta, chamando-a de surda e diz-lhe que ela vai parar de segui-lo imediatamente porque Jinyu não tem intenção de ensiná-la. Ela imediatamente deixou o lugar, deixando a garota lá sozinha, parecendo triste e decepcionada. No dia seguinte, no magnífico edifício de Valhalla, Kim Yugi estava sentado em uma cadeira na sala de aula, muito quieto e profundo. Ajuda. Então ele olhou para a mão dela e percebeu que seu corpo estava melhor do que ele imaginava. No entanto, ele não podia fazer nada porque ele não tinha poder mágico e era difícil controlar suas mãos. Se ele encontrar o que está procurando e preparar um pouco de magia para isso, esse problema pode ser resolvido. De repente, alguém veio falar em direção a ele. Uma loira arrogante e abusiva. Este é Rodil Bentrick, acompanhado de sua assistente, Yulia de Félix, caminhando em direção à mesa de Queen Yuri, que imediatamente pergunta sua identidade. Rodil Bentrick pensa nele. É uma ignorância que não conhece sua família e rapidamente se apresenta e diz que não quer perder tempo. Quando ele perguntou a King Gushok se ele estava interessado em se tornar poderoso, ele o convidou para se juntar à família Bentrick. Na maioria das famílias, as famílias subsidiárias têm mais dificuldade em obter poder e riqueza do que os ramos principais. No entanto, a família Bentrick tem uma máscara com um bico, um guardião da constelação, o que a distingue. Normalmente, os soldados de classe S ou superior protegem a organização por escolha. Para um membro da constelação e dá-lhe poder e proteção, mas para a família Bentrick, eles optaram por assinar um acordo com um indivíduo que não estava ligado à constelação para evitar mal-entendidos contratuais. Como resultado desta decisão única, a organização tem um enorme poder na Europa e aderir a ela ganhará uma enorme influência. Com essa autoridade, Locke de Bentrick tornou-se demasiado arrogante com o apoio de sua família. Algo aconteceu há pouco tempo devido a um incidente na Academia Britânica. Ele foi demitido, mas não se arrependerá disso. Na porta daquele lugar, ele, juntamente com seus assistentes, declarou que sempre conseguia o que queria e que, apesar de ter sido expulso anteriormente, ser membro da família Bentrick significava que eles sempre encontravam uma maneira de fazê-lo começar de novo. Afinal, essa pessoa também vai se divertir. De volta ao presente, ele tenta falar com King Yuliu, e ele acha que pode colocar o garoto que foi o centro de atenção na cerimônia de abertura do seu lado, então ele faz uma oferta para levá-lo para a constelação da família. Bentrick concordou, mas foi rejeitado, arrogantemente. Ele ficou lá, sem saber o que fazer. Neste momento, seu assistente também fez uma expressão estranha. Ele estava com raiva, mas Jin Jiuyu não era ingênuo e percebeu que ele não estava realmente interessado. Ele apenas queria se exibir desde o início. Rob Deal Bentrick ficou furioso e chamou o garoto de um garoto grosseiro e nojento. Uma figura de autoridade se aproximou de repente, ordenou que todos voltassem aos seus lugares e chamou a atenção do ego. Isso o deixou ainda mais irritado porque o homem o chamou por seu nome completo. Este homem é o instrutor-chefe Lee Sancheol. Ele enfatizou as regras de Valhalla, lembrando a todos que esta não é uma academia. Ele cerrou os dentes com raiva ao pensar que esse homem sabia que ele era um instrutor de combate. Silenciosamente, ele voltou para o assento ao lado da empregada, e anunciou que iria ver Jin Yuyu novamente. Um dia, Kim olhou para tudo isso com seus olhos vermelhos, e não disse uma palavra. Mais tarde naquele dia, quando ele saiu da escola, Kim Yu-gyok pensou que ele não havia aprendido nada relacionado à sala de constelações na sala de aula, mas se envolveu com um idiota. Naquela manhã, ele pensou em muitas coisas: caçadores, talentos da guilda, estudantes e instrutores que, apesar das críticas que ele tinha contra eles, queriam recrutá-lo. Mais uma vez, alguém se aproximou atrás dele. Foi a garota persistente, que mais uma vez pediu para ele ensiná-lo a esgrima. Ele está chateado e percebe que isso ainda não é suficiente para ela. Também não voltou para o grande quarto do Valhalla, mais precisamente na sala de aula superlativa. Alguém lá dentro estava furioso e quebrou o castiçal incontrolavelmente. Ele é o rock irritante e arrogante do ventre.
Ele fica furioso com Kim Bugil, órfão que o humilhou, e pede a Julia que ligue para Dizerre imediatamente porque ela precisa de alguém para cuidar de alguém. Depois de ler o capítulo de Rob Deere, Ventry continuou a queimar com raiva. Mais uma vez, ele chamou seu pobre assistente pelo seu nome. Ela não disse uma palavra, não se mexeu. Quando ele falou, ele agarrou seus cabelos com força e crueldade e exigiu uma resposta imediata. Então pergunte-lhe se ele ainda acredita. A filha mais velha da família Gong ameaçou expulsá-la do grupo, o que a levou a implorar para não fazê-lo. Ele jogou-a no chão com todas as suas forças. Ele ordenou novamente que ele ligasse para Disarray porque ele tinha que lidar com alguém. Ele também instruiu a informar um membro do segundo ano da família Race que ele queria vê-lo. A assistente loira, assustada e indefesa, respondeu afirmativamente que no quarto de Valhalla, exatamente no quarto de Kim Yu-yu, ela estava meditando e exalando uma magia azul brilhante. Ele estava tão absorto no que estava fazendo que de repente tossiu, liberando uma grande quantidade de fumaça e ficou mais uma vez consciente de seu corpo. É realmente inútil, não posso convocar nenhuma magia com ele. Ele caiu em um silêncio profundo e perdido em seus pensamentos. Ele começou a se lembrar de quando voltou ao quarto naquela tarde, quando a garota apareceu atrás dele novamente e caminhou em direção a ele pela segunda vez. Eles tinham chegado à porta do quarto e ela continuou a segui-lo. Ele repetiu seu pedido como um papagaio, com tanta raiva que quase exigiu ação. Então ele propôs 10 milhões de luvas por aula. Mais uma vez, a garota parecia muito triste e decepcionada porque ela provavelmente não permitiu. Rindo dele por sua repentina decisão de sair. Ela pediu o telemóvel dele, deixando-o completamente sobrecarregado e sem ideia do que estava acontecendo. Ele perguntou por que ela fez isso. Ela adicionou o número dele para facilitar a transferência de pagamentos, surpreendendo ainda mais Kim Yu-juk que apareceu do nada. Ele recebeu uma notificação no celular de que era uma transferência de 100 milhões de dólares, e agora ele deveria mostrar-lhe sua impressionante virtuosismo. Ele disse que não iria, que rejeitaria o acordo. De volta ao presente, ele reflete sobre sua surpresa. O que era antes, como um estudante do ensino médio pode ter 100 milhões de passes. Se eu fosse ensiná-lo, ele não teria que revelar todos os seus segredos, mas a enorme quantia de dinheiro era esmagadora. Ele acha que pode usá-lo para fazer o que precisa, então não importa. Mesmo que seu mana fosse tão limitado quanto o de um mendigo, ele estava preparado para sua missão e deu o primeiro passo para a vitória. Mesmo na escuridão total, eu vou caminhar através da vegetação densa e encontrar o cofre secreto naquele momento. Ele pensou em como havia verificado antes. Mas a maior parte do cofre que estava escondido há 300 anos foi destruída. De acordo com suas pesquisas, provavelmente apenas 4 permaneceram e provavelmente apenas 3 estavam intactos. Uma coisa é certa, eles estarão nas montanhas de Valhalla, e ele não desistirá de procurar, começando a canalizar toda a sua magia azul. A localização do cofre pode ser determinada pelo mármore que responde sensorialmente à sua capacidade e pode ser detectada até mesmo com o mínimo de esforço. Um círculo luminoso apareceu no chão. Finalmente, Jin Yu encontrou algo e ele se aproximou do círculo azul. Brilhando, começou a bater novamente com a pá de ferro, percebendo como seu corpo estava fraco, e pensou que, se soubesse dessa dificuldade, teria enterrado em um lugar mais raso e mais acessível. Nada disso seria necessário se não fosse a Torre da Destruição de 300 anos atrás. O mundo já estava à beira da destruição e não havia lugar seguro para suas riquezas. Então ele construiu enormes cofres e armazenou tudo lá com grande confiança. Ele acredita que o conteúdo estará só e salvo. O sol nasceu dos prédios altos. Bem, no final, quem deu ao Juke? Ele encontrou o que procurava, o cofre que procurava há muito tempo. A localização da fechadura é um mistério, mas ele logo encontrou uma chave comum. Não se encaixava nessa fechadura, então ele criou uma linha mágica para fazê-la parecer uma chave especial. Ele colocou a fechadura perfeitamente e comemorou sua conquista. A porta começou a se abrir lentamente, esgotando toda a força em seu corpo frágil. Ele finalmente entrou no cofre e ficou na frente de inúmeros tesouros dourados com um sorriso de alegria no rosto. Até entusiasmado para perguntar como estava sua riqueza. Terminando o capítulo, ele olhou para todo o dinheiro em silêncio com uma expressão pensativa, e agora ele não precisa se preocupar com o dinheiro, ele pode procurar com calma o que precisa. De repente, ele ficou surpreso com o que viu, e as pedras armazenadas estavam à sua frente, usadas para manter o cofre. Ele infundiu um pouco de magia neles, e finalmente chegou o dia de usá-los. Ele pegou uma pedra filosofal e começou a emitir uma luz azul brilhante, como se esperava de uma pedra de armazenamento. Como seu poder mágico deveria transbordar dessa maneira, ele parou de extrair magia e disse que ele iria lidar com as pedras de armazenamento restantes primeiro, decidindo carregar as joias mais leves antes das barras de ouro pesadas. Um dia em Valhalla é lindo. Dormindo em uma cadeira como um zumbi novamente, Jin Yu pensa que deve ser um louco amaldiçoado, já que ele planeja construir um cofre no futuro, já que seus músculos já estão doloridos só de cavar um pouco. De repente, a garota apareceu na frente do recém-chegado.
Peça-lhe para te ensinar técnicas de esgrima. Ele realmente não parece desistir. Ele raciocina com base em suas informações, já que ela o escolheu para ensiná-lo a esgrima, e rapidamente pergunta sobre a insistência de Harlan Tsai, já que ele pode aprender tudo com sua família. Ela respondeu que nunca tinha visto ninguém capaz de controlar uma espada melhor do que Jin Chai. Ele então pergunta a ela sobre seu pai, já que ele é o chefe da família Shoji e provavelmente melhor com uma espada do que ele. Quando ela estava prestes a falar sobre seu pai, o treinador chamou Kim Yoyogo para o salão. Professores, deixando-o muito confuso, mas tudo isso tem a ver com o que ele lhe perguntou da última vez, porque ele queria saber. Então ele rapidamente se levantou. Sem hesitação, ele se levantou da cadeira e foi embora, deixando a garota em pé. Foi ali que ela pediu permissão para falar. Ele ficou em silêncio por um momento, com uma expressão ligeiramente triste, e Ken Uchok lhe disse que ele deveria encontrá-lo no campo de treinamento local às 6 horas da manhã seguinte. Ela ficou atordoada com a informação que acabou de receber. O rapaz perguntou se ele queria isso. Oportunidade. Ela teve um momento de realização e respondeu que definitivamente estaria lá. Enquanto isso, na sala de professores próxima, o instrutor estava sentado na frente do garoto e, como ele tinha poucos minutos para a aula, ele falou rapidamente e sem demora. Primeiro, a entrada de Kim Lu-jeok no edifício da constelação já foi aprovada. Ele só precisa ir para o porão do edifício. No entanto, ele não foi autorizado a entrar em nenhum andar abaixo do porão. Ele respondeu afirmativamente e rapidamente perguntou quando ele poderia fazer isso, e ele descobriu que poderia ir na mesma noite. Ele confirmou que iria fazer isso. Kim Lungond ficou muito surpreso porque pensou que o garoto iria fazer um barulho por não ser autorizado a sair do primeiro andar do porão. No final, os dois homens se separaram para desempenhar suas funções. O garoto então saiu imediatamente da sala. A noite havia caído em Valhalla, e este era o lugar que eles estavam procurando. Era o salão da constelação do tesouro da Academia Valhalla, onde o garoto observava tudo ao seu redor. Quando ele olhou para tudo de perto, havia dois guardas vestidos de preto em pé, um deles falando. Através de uma conversa de rádio com alguém, Kimio comentou que a segurança era mais forte em comparação com a porta da frente e foi informado que isso prova a importância do prédio da constelação. Ele não pensou apenas nos guardas, mas também nas paredes externas. Eles estavam cobertos por todos os tipos de magia, exceto pelo portal, onde estavam completamente cercados. Kimio quer pedir esclarecimentos ao professor. Ele então questionou como alguém poderia descer para o segundo andar do porão e se isso era ilegal. Kim Lungo rapidamente respondeu que ele não transformaria ninguém em criminosos, mas eles os afastaram. Eles vão sair daí. Além disso, eles vão enlouquecer antes de sair da escola, deixando os meninos um pouco confusos. Em resposta a isso, Kim Lengon mais tarde explica que no segundo andar, a magia das constelações flui sem restrições, e qualquer pessoa que entra em contato com a magia perderá a cabeça. O rapaz rapidamente entendeu a situação. Enquanto isso, o treinador se pergunta por que o garoto fez essa pergunta antes de entrar no prédio, já que ele parecia realmente querer ir lá, mas ele rapidamente descartou essa ideia, alegando que os principais candidatos não fariam algo assim porque ficaram muito melhor na academia. Kim Lungo disse-lhe que só tinha 30 minutos. O garoto respondeu afirmativamente que voltaria em breve. De repente, os painéis aparecem, mostrando e classificando as mesmas coisas que antes. Eu estava lá a observar de perto. Kim New York não se importava em ser expulso, porque ele veio para Valhalla apenas para aquele lugar e teve que ir primeiro para o terceiro andar do porão. Quando ele desceu rapidamente, ele se perguntou por que havia tantas escadas sem fim naquele prédio. De repente, ele viu algo à frente dele. Aquele lugar parece uma enorme prisão. Tenho certeza de que o salão da constelação fica no subsolo. Tudo isso não parecia tão importante, deixando-o incerto se iria mais longe. De repente, o grupo apareceu novamente e ele foi informado de que os requisitos foram atendidos e que estava sendo transportado para o lobby. Isso o deixou incerto sobre o que estava acontecendo e onde aquele lugar poderia estar de repente. Ele começou a desaparecer de lá e, junto com o painel, alguém, provavelmente familiar, o cumprimentou no novo local. Este é o infame inimigo Brass Queen Yuju olhando para ele com total surpresa, com uma expressão horrorizada. Brass comentou que depois de 300 anos, esta é a reunião deles. De repente, no meio de seu discurso, ele recebeu um forte soco no rosto. Kim Yujuk deu um golpe direto em seu inimigo, e ele ficou feliz em ver a figura amaldiçoada. Brass pediu que seu inimigo se acalmasse, mas ele recebeu outro soco na cara para tentar acalmá-lo. Faça uma conversa adequada, mas ele é espancado novamente porque Kim só queria que ele morresse. Todos os seus esforços para impedir a batalha foram inúteis. Ele já estava deitado no chão, fraco e indefeso, e Kim Lute estava começando a se cansar de lutar. Em seguida, ele comenta que não é o tipo de pessoa que usa punhos, mas esse caso é diferente porque Brass já arruinou sua carreira. Além disso, Brass arruinou sua riqueza, sua honra e todo o tempo que ele dedicou ao seu discípulo Brass. Então perguntei ao Kim Yuyuk se ele não estava curioso para saber que tipo de lugar era. Kim Yuyuk admitiu que estava curiosa porque não parecia haver nada de especial no sutiã.
Ele explicou que era um mundo imaginário, um espaço dentro de uma relíquia que deixou Qin Wu confuso. De acordo com Brass, o que Qin Wu viu foi pura imaginação, já que seu corpo havia deixado de existir 300 anos atrás. Quero dizer, eu estive nessa relíquia. O garoto ficou profundamente abalado porque isso revelou algo significativo. Brass esboçou um leve sorriso neste momento e anunciou que havia se tornado uma constelação, deixando Jin Yuyu sem palavras por um tempo. Yuyu não pôde falar por um tempo, então ela ficou com raiva e deu um soco no rosto com força. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, Qin Lungon estava esperando o garoto há muito tempo. Quem de repente apareceu na frente dele foi Jin Yuyu. Depois de ser revistado pelos guardas locais, o Lengonde questiona se o garoto fez algo estranho, mas Qin Duyuk diz que ele está apenas olhando em volta. Ele acrescentou que não desceu mais porque não queria perder a cabeça. O treinador então ordenou que ele voltasse para casa, e Qin Duk concordou. Ele rapidamente saiu daquele lugar a caminho de volta para o quarto, e ele se lembrou do reencontro com seu inimigo mortal do passado, que ele não se importava que Brass se tornasse uma constelação. Ele só queria uma resposta sobre o que era aquele painel de notificação transparente. A assinatura Bourassa não sabe nada sobre isso. E ele imediatamente levou outro soco, porque Jin Yaoju não estava brincando. Brass explica que, depois de ser morto, ele ficou preso naquela coisa por 300 anos sem qualquer poder. Jin Yaoju ouviu as palavras e se acalmou, abriu a mão e descobriu que Brass havia recebido o mesmo aviso. As informações dizem que Brass deve entrar em contato com o reencarnado Qin Yaoju para recuperar sua memória. Então surge uma figura suspeita que o faz questionar por que ele se tornou o dono da Torre da Destruição. Ken Yuk ficou chocado e não sabia quem era o homem e o que ele estava fazendo. Brask então admitiu que não sabia mais qual parte de sua memória estava faltando e que não recuperaria tudo de uma só vez. Então ele perguntou a Jin Yo o que o aviso dizia. Yuk explica que a notificação o instruiu a procurar armas e lembranças, mas ele não conseguiu ler a parte inferior porque estava obscurecida por alguns símbolos. Ele também não se lembra de ter perdido a memória, porque ainda se lembra da torre. Brask sugeriu que talvez ele ainda não tenha pensado em tudo, já que encontrou armas e armas. O resto virá naturalmente. Qin Yuyuk ficou confuso com a arma. Brass explica que esse espaço é o reino das 4 espadas do povo, que se tornaram relíquias sagradas, e que ele se tornou uma constelação porque usou uma delas. Jin Yuju mais uma vez o chamou de homem amaldiçoado. Cheio de raiva. De volta ao presente, Jin Yuju reflete sobre como sua própria espada do povo se tornou uma relíquia, e possui uma constelação, o que o deixa profundamente confuso. Eu quero estragar tudo e deixar para trás, mas há um problema. Com uma espada mágica azul na mão, Qin Duju começa a pensar em Brass, uma vez conhecido como o Senhor da Destruição, e como as novas tarefas no grupo só podem ser realizadas com armas do povo. De repente alguém vem pedir sua identidade, um grupo de pessoas abusivas e vaidosas. O líder do grupo é Lyric Sunrise, o filho mais velho da família Sunrise, que diz que os alunos mais velhos estão viajando e pede que o menino apareça. Qin Dujuk quer saber que tipo de abuso os alunos do primeiro ano receberam. O tratamento do garoto e sua falta de educação sem dizer olá. Um deles disse que iria bater nele, e obteve a aprovação do líder. Ele se aproximou de Qin Yuyu com algo na mão, mas recebeu um chute no peito quando ele começou a falar sobre as diferenças entre os alunos do primeiro e segundo ano. Qin Yuyuk diz aos bandidos para virem até ele e pararem de falar tanto, e no final do capítulo, o homem presuntuoso de cabelo curto geme de dor com o chute. Qin Yuyuk pulou e se preparou para outro golpe preciso, dando outro soco, desta vez no rosto de seu inimigo tagarelante. O menino voou para longe, completamente destruído e gravemente ferido. Ele caiu de costas, causando uma grande sensação na área. Ele finalmente bateu na parede e parou de repente. O garoto loiro pensou que Qin Yuju era louco e imprudente, e ele abriu os olhos e olhou para ele com medo. Ele percebeu que o garoto que não estava armado agora estava segurando uma espada. Qin Yuju comentou que a aderência perfeita é ótima, algo que ela não experimenta há muito tempo. Ordenei rapidamente à multidão para atacar, porque se eu soubesse, eles vão ser esmagados. Há 3 horas, o Rock de Ventre disse ao rapaz loiro que só precisava de fazer alguma coisa. É simples, apenas cuidar de um estudante fraco e inútil, e em troca ele receberá imediatamente uma recompensa benéfica para a família. O Sunrise deu-lhe a identificação do calouro que queria que ele atacasse. Não importa se o rapaz usa uma arma, porque a bagunça é fácil de limpar. De qualquer forma, ela acabou perguntando se o garoto aceitaria a proposta. O garoto loiro disse que entendeu tudo e a aceitou. Ele foi embora. Sem olhar para trás, ele fechou a porta com força e rapidez, pensando que o primeiro lugar desse cara não importava, porque ele era um novato do primeiro ano, e não poderia competir com o segundo ano.
As diferenças de hierarquia entre as pessoas são inevitáveis devido ao contrato do primeiro ano com o signo do zodíaco. Os alunos Valhalla devem visitar a sala de constelação no segundo semestre do primeiro ano para assinar um contrato e se tornar um segundo ano. Uma vez que eles se tornam contratantes, eles podem invocar e usar os poderes da constelação e da mente do menino. Rubio Kenilk, que não tem um guardião ativo, acha que é fácil esmagar o garoto, é isso que ele acredita, mas há um problema em tudo isso. Nesse momento, o garoto já estava balançando sua espada e derrubando outro homem triunfante. Um deles o amaldiçoou com uma faca afiada vermelha sangue, mas de repente ouviu algo se aproximar dele, a espada do novato, que o aniquilou sem piedade e sem hesitação, e Quinhuk ouviu algo, e vinha em sua direção outro bandido, tentando atacá-lo covardemente. O garoto estava empunhando sua espada afiada, mas acabou de atingir o chão de terra. O atacante ficou ali, confuso, perdendo seu golpe poderoso, e Jin Yuju já estava ao lado dele zombando impiedosamente dele. Ele imediatamente acertou com precisão o rosto sujo e feio do bandido com sua espada. O agressor voou para longe do local, deixando os amigos atordoados, e, por fim, após voar no ar, caiu de cabeça para baixo no chão. Quando os novatos derrotaram os alunos do segundo ano, um por um, o garoto loiro ficou chocado e nem sequer suou. Antes de se tornar contratado, os alunos do segundo ano deveriam ter melhores habilidades do que os alunos do primeiro ano, mas essas habilidades provaram ser inúteis e fracas. O garoto loiro ficou curioso sobre essa técnica de esgrima estranha e sem precedentes. Parecia que o rapaz estava apenas se movendo com uma força moderada, mas aqueles que foram atingidos mal conseguiam se levantar. Kim Yojuk então enfrentou os restantes adversários e disse que iria esmagar qualquer um que perdesse tempo. Durante a batalha, o garoto loiro pensou que todos lá estavam decidindo se iriam atacar ou fugir. Ele imediatamente disse à sua equipe para não ter medo, porque aquele rapaz é apenas um novato fraco e inútil. Kim Yuju avalia que o líder abusivo é valioso. Essas palavras levaram o garoto loiro à raiva e correu em direção a ele sem hesitação, mas de repente, no meio do caminho, sentiu que algo o tocou. Foi a espada afiada de Jin Yuju que esfaqueou seu corpo, e ele riu dele por ficar de braços cruzados sabendo que seria atingido, e finalmente usou toda a força de seu corpo para dar ao oponente um golpe poderoso e preciso. O garoto loiro se perguntou quando o novato poderia chegar tão perto e caiu sobre ele. Kim Woo, que estava inconsciente, imediatamente abriu a palma da mão e deu vários tapas no garoto para acordá-lo, além de perguntar-lhe quem eram e por que queriam lutar com ele sem motivo. O garoto loiro explicou que eles eram veteranos do segundo ano. Jin Yuju acha que isso não é normal, suspeito que deve haver alguém por trás dessa briga sem sentido. O menino pálido com os brincos admite que eles só querem quebrar o nariz do novato número 1, e isso é tudo, e Kim Ukju zomba deles, falando sobre sua suposta lealdade como bandidos, e ao sair, foi chamado de volta pelo garotinho arrogante. O rapaz o avisa que o novato será expulso imediatamente se as pessoas souberem disso, mas Kim Yu-shok não se importa, dizendo que todo mundo saberá da derrota vergonhosa e humilhante para o perdedor. Vários estudantes do segundo ano tentaram bater em um calouro, mas acabaram perdendo miseravelmente, e seria humilhante se alguém soubesse. Então o garoto loiro deve considerar cuidadosamente se ele quer uma chance de se juntar à guilda. Queen Yu-jok terminou de falar e foi embora, ficando. Todos estavam deitados no chão, espancados e humilhados, e o relógio indicava 8h28 da manhã. Rob Dill Bendrick esperava ansiosamente por uma ligação quando de repente Eric Sunrise o ligou e o excitou. Ele imediatamente perguntou ao rapaz se o espancamento chegou como prometido, mas o rapaz apenas revelou o nome do capataz da época, e relatou que estava se aposentando, renunciando às responsabilidades e encerrando o capítulo. O capítulo começa com Rockdale Vendrick atordoado com as palavras do garoto, que o garoto loiro sugere que ele se afaste de qualquer coisa relacionada a Kim Yuju a partir de agora, refletindo sobre o que aconteceu com aquele maldito garoto, já que ele estava confiante apenas algumas horas atrás. Ele sugeriu que um relatório seja feito à direção, pois se houver hematomas visíveis. Se o menino loiro tivesse feito o que Bentrick Rock pediu, ele teria sido recompensado e patrocinado por sua família, e provavelmente haveria provas suficientes para continuar, mas o menino acreditava que, mesmo com o patrocínio de um grupo tão poderoso, eles não poderiam recuperar a honra perdida. Em seguida, ele pendurou Locke de Bentrick, deixando-o furioso, xingando o garoto com raiva e jogando seu celular no chão. Seu assistente apenas olhou para a cena, imóvel e em silêncio. Em seguida, ele ligou para Julia, que respondeu afirmativamente que ela tinha completado a ordem de Bentrick Rock, mas deu. Dizera é muito longe e demora muito para chegar. Isso o irritou ainda mais, porque o garoto estava tão distante. Enquanto isso, no Belo México, mais especificamente na Academia Lípia, vários meninos estavam espalhados pelo chão. Uma fera olhando para o seu telefone de alta tecnologia no caos. Ele é o terrível Dezela Ventrick, que percebeu que seu irmão queria que ele fosse para a Coreia porque ele teve que enfrentar um homem chamado Kim Woo e uma recompensa estava pronta.
Ele ficou muito animado ao ouvir isso e pensou que ninguém poderia pedir dinheiro a ele. Antes de ser expulso, agora sua vida tomou uma grande virada. No dia seguinte, às 18 horas, no grande salão de treinamento de Valhalla, Kim Yoo-juk ficou impressionado com o enorme espaço, já animado e pronto para correr incansavelmente. Com grande determinação. De repente, alguém veio questionar sua existência. Lá, ele se surpreende ao descobrir que a espada selada é Barry. Kim Yoo-juk simplesmente ficou impressionado porque pensou que o garoto escapou de alguma forma e precisava bater nele e devolvê-lo, mas como não era o caso, tudo era assim. Entre eles, Jin Yu pisou firmemente no chão com os pés, e começou a esticar seu corpo enquanto fazia perguntas ao seu terrível inimigo. Estou falando da espada que se tornou um artefato, atualmente preservada em Valhalla, e de como eles saíram da sala da constelação com ela. Kim Yoo-juk está preocupado porque o Brass trocou a arma por uma réplica ligeiramente idêntica. Quando perguntado como ele aprendeu a fazer isso, ele respondeu que mesmo depois de perder todos os seus poderes, ele ainda poderia criar tais falsificações. Kim Neo-ju descobriu que Brass não sabia. Ele tem habilidades tão estranhas. De repente, enquanto Inyu-juk ainda está se esticando, a garota de cabelos brancos chega ao local e ele fica surpreso com a aparência da garota. Então ela pergunta sobre aulas de esgrima, mas o garoto não planeja ensiná-lo na época. Em vez disso, eles começarão melhorando sua resistência. A adorável garota parecia confusa ao ouvir isso, mas ela ainda estava determinada a aprender e estava disposta a fazer o que for necessário. Queen Yuka então disse a ela para começar a se alongar imediatamente, e ela respondeu sim, embora ela fosse. O mais básico é que a menina precisa melhorar sua resistência para absorver melhor o mana e controlá-lo com mais facilidade. O método atual de treinamento é bastante estranho, pois dá prioridade a uma coisa sobre outro aspecto igualmente importante, e o Sholarin, apesar de possuir uma grande quantidade de mana, tem apenas a resistência de um estudante empunhando uma simples espada. Ela informou que ele havia terminado o alongamento. Kim Woo-ju disse imediatamente que eles começariam o treinamento real ao mesmo tempo, então ambos começaram a fazer muitas flexões, e também decidiram fazer agachamentos. Além disso, eles realizaram exercícios para a parte superior do corpo. Zoyarin acabou esgotada e desmoronada no chão, seu corpo destruído e ofegante, mas ela ficou surpresa ao descobrir que este era apenas o começo de uma preparação louca e intensa. Jin Yoo-ju disse a ela para parar de ser preguiçosa e levantar imediatamente sem hesitação, porque eles tinham que correr 20 quilômetros ao redor da área. Enquanto isso, na aula do primeiro ano de Valhalla, Kim Yoo-ju refletiu sobre a condição física da garota e comentou que ela tinha um corpo com grande potencial. Rolo. Ela estava ao lado dele, obviamente cansada, com olheiras sob os olhos e uma expressão cansada. O professor da turma pediu então que todos os presentes permanecessem quietos. Lili, tutora sênior e supervisora de monstros dimensionais, informo que você terá uma prova escrita simples naquele dia. Embora eu tenha explicado brevemente no primeiro dia, peço a todos os alunos que estudem. Então nesse dia vou avaliar seu conhecimento sobre como lidar com cada monstro. O exame começou rapidamente e todos pareciam muito focados. Eles o deixaram e até Joyalin parecia estar lutando contra o teste. Kim Yoo-juk olhou para ela como se ela fosse seu inimigo mais temido. De repente, a professora verificou a hora em seu relógio, muito sofisticada e elegante. Então anunciei o fim do limite de tempo e disse a todos como entregar os papéis de teste. Esse teste não contará na classificação pessoal geral, mas medirá as suas habilidades para a próxima lição. Uma vez que todos os exames foram entregues, ele informou à turma que a primeira aula formal começaria na próxima semana na sala de comunicações de combate virtual. Então ele se despediu de todos. Enquanto ele rapidamente saiu do salão, Kim Yoo-juk permaneceu em silêncio. Depois de ouvir tudo isso com um olhar pensativo, Brass começa a questionar o método de exame que ele usa, deixando-o surpreso ao descobrir que Brass está observando tudo isso. O inimigo disse que ele não tinha nada para fazer lá e foi interrogado sobre seus pensamentos. Sobre o protagonista, ele explica que, exatamente, ele só pode ouvir a imaginação do menino em relação a ele. Kim Yoo-juk disse que ele apenas escreveu a resposta da maneira que ele sabia, e seu inimigo respondeu que ele entendeu. Enquanto isso, na sala de professores da primeira série de Valhalla, a professora está bastante irritada com Kim Soo por ter ousado chamar as respostas para aquelas frases inúteis. Kim Lengun andava por perto com uma xícara na mão. De repente, ele ouviu alguns sons estranhos ao seu redor. Ela era a professora que estava muito irritada na época, e ela veio perguntar se estes eram exames em sua turma e recebeu uma resposta afirmativa. Ela explicou seu método de preparação para a próxima lição, e destacou que há informações valiosas em um exame aparentemente simples. Ele ressaltou que, como esperado, a classe de prodígios das melhores famílias, todos se saíram bem, surpreendendo Kim Lungon. Ele então disse que seguiria seu caminho, e o professor respondeu afirmativamente. Ele continuou a beber. A bebida em seu misterioso copo branco foi de repente surpreendida por um grito alto e derramou todo o conteúdo do copo. Foi quando o professor olhou para o exame de Jin Yoo-yu e ficou com raiva.
Ele se aproximou dela e perguntou se o prodígio não estava trabalhando duro o suficiente. Ele o encontrou. O menino continua provocando a turma dessa forma, deixando-o surpreso e chocado. Lily afirma que isso não pode ser ignorado, e que ela irá mostrar todas as respostas na próxima aula, pois não é tão fácil lidar com monstros dessa maneira. Uma semana depois, em uma simulação de batalha virtual em Valhalla, Lily anuncia que ela passou no exame da aula anterior, e, embora a maioria dos alunos tenha feito um bom trabalho, há um aviso e ela ordena Kim Yuju para ficar na frente. Ele obedeceu sem hesitação. Os dois se enfrentam cara a cara com Liliel. Ele chegou ao garoto, cujo papel de teste estava marcado com inúmeras correções vermelhas. A professora então revelou que Jin Yuyu obteve uma pontuação 0, e parece que ela não levou o exame a sério. Ele discordou, insistindo que trabalhou duro para isso. Ela tinha algumas perguntas para ele. A primeira é sua resposta à pergunta sobre a maneira mais eficaz de lidar com os goblins de pedra. Jin Yuyu respondeu que a solução era bater-lhe no estômago. A segunda questão é o que fazer se 8 goblins selvagens correrem em direção a alguém. Jin Yuyu respondeu que a solução é: manda-os todos para o inferno, começando com o mais próximo. O professor não conseguia acreditar que ele estava falando sério com essas respostas e nem sequer tentou esconder sua falta de esforço. A melhor maneira de matar um goblin de pedra não é com uma espada, pois ela não é forte o suficiente. Lily duvidou que Yuyu poderia ter sucesso, e ele refutou o professor, dizendo que ele acabaria com a luta com um soco. Isso a deixou irritada com suas bobagens e seu ego excessivo, mas ela entendeu sua confiança, porque quem lhe respondeu com tanta afirmação? Ele pediu para lhe dar uma oportunidade única. De repente, um estrondo alto ecoou na área. Um monstro rugiu e tentou intimidar todos. Ele estava diante do prodígio. O protagonista, o professor então informa que, se ele consegue matar o goblin de pedra, como ele explicou, ele mudará imediatamente suas pontuações de teste. Kim Yuju disse que ela entendeu, e ela colocou seu exame no console por enquanto. Em seguida, ele escolheu uma espada de todas as armas e correu em direção a Stone Goblin. Sem hesitação, Goblin olhou para ele com uma expressão horrível e grotesca. O professor já sabia que ele já havia matado 120 goblins antes, então ela acreditava em seu talento, mas havia um problema para lidar com esse goblin de pedra. Nenhuma espada seria suficiente. De repente, Goblin começou a gritar de dor. O rapaz já começou a dar golpes precisos. A professora ficou surpresa com o que viu. Goblin gemeu em desespero, com uma ferida aberta no corpo e uma fenda profunda na cabeça. Kim Yujuk então começou a canalizar o mana durante a batalha, descartando a espada simples, jogando-a fora e terminando a batalha. Lute facilmente, sem nenhuma emoção real, e atingiu o abdômen de Goblin com um único golpe. A batalha acabou. Uma garotinha ficou impressionada porque, sem usar magia, ela matou um goblin de pedra com apenas uma espada. O garoto loiro e gordinho assistiu em completo silêncio, completamente chocado, e até mesmo Soyalin ficou visivelmente surpreso. Lily suspirou profundamente e perguntou ao garoto como ele fez isso. H explicou que acabou de dar um soco na barriga de Goblin, o que surpreendeu a professora. Ela pensou que ia matar um duende de pedra. É apenas uma espada, e precisa ser pelo menos um contratado de classe A, o que é lógico neste caso. No entanto, o rapaz conseguiu com apenas uma arma. Ele então pergunta se ela tem a resposta correta, mas Lily responde não, dizendo que é apenas uma pergunta e que há mais a responder. O menino está confuso porque parece que tudo vai acontecer de novo. De repente, o chão começou a se abrir e ele ficou atordoado com o que viu, que era um túnel escuro e amplo, estendendo sem fim o jade dourado. Ele imediatamente perguntou ao seu professor o que estava acontecendo. Ela disse para ele se concentrar e olhar para frente. Um pequeno som de passos soou e alguns monstros emergiram da escuridão do túnel. Ela acha que é difícil controlar Goblin, que tem problemas de raiva, porque usar a técnica errada pode ativar sua habilidade de gritar, atraindo mais Goblin para fora da área. Normalmente lutaria com magia, matando-os de uma só vez, ou simplesmente fugindo, e embora o garoto só pudesse ver 3 Goblins na frente dele, 5 apareceram para cada erro que ele cometeu, mesmo que ele pudesse usá-lo. A espada será difícil, e Lilia ouviu dizer que sua velocidade é lenta. Em seguida, ele começou uma série de golpes que atingiram o inimigo diretamente na testa, deixando os outros irritados e furiosos. Green Goblin ficou alerta durante a batalha, mas logo foi atingido em sua boca amaldiçoada e caiu de joelhos cruelmente. A professora ficou impressionada com tudo isso, enquanto o menino se gabava de ter acertado. Segunda pergunta. Outro dia no centro de treinamento Valhalla, Kim Yuyuki e Soi Harin entraram. Correndo em uma esteira a um ritmo incrivelmente rápido, com dados de corrida fora do gráfico. Logo, a garota de cabelos grisalhos caiu no chão exausta. Mais uma vez, Jindu House olhou para ela ofegante, sem dizer uma palavra, com uma expressão quase cômica. Em seguida, ele perguntou se ele não estava treinando em seu clã, porque ele tinha dificuldades em uma prática tão simples. Ela respondeu que não estava tentando tanto.
Ele respondeu como Kaiharin iria lutar contra esses monstros poderosos e terríveis. Ela respondeu uma vez mais dizendo que ela poderia usar seus poderes mágicos pedindo emprestado o poder dos signos do zodíaco. Qin Yuju pensou que tudo era esperado porque eles não treinaram sua resistência e se concentraram em poder mágico porque eles confiaram nos signos do zodíaco, em vez de melhorar suas habilidades físicas. Contanto que eles sejam treinados o suficiente para tirar o poder da constelação, então não há problema. Mas os riscos são enormes. É possível ficar preso no meio de um labirinto de masmorras com um feitiço que limita a magia. Além disso, após uma longa batalha, seu mana pode ser completamente esgotado, para não mencionar que os membros da constelação podem se recusar a emprestar seus poderes a ele. Pensando em tudo isso, Jinshin Juventus ligou para a garota. Linda pergunta se ela acha que esses exercícios de resistência são valiosos para ela. Soi Haring imediatamente respondeu afirmativamente, pois ele lhe disse que se ele soubesse esgrima, ele o ensinaria. Ele ficou atordoado com aquele tipo. Porque é basicamente por isso que o deixei fazer. Ela ficou confusa ao ouvir tudo isso, mas eles deixaram passar e terminaram no treinamento do dia, pois precisavam ir para a academia o mais rápido possível. Ela não entende por que ele não vai. Kim Nyu-yuk explicou que ele planejava fazer mais uma série de exercícios físicos e perguntou se ela também queria participar, mas ela reconsiderou e deixou a pergunta para trás. Charin rapidamente se despediu e saiu do lugar, deixando Kim sozinho com um peso enorme. Brass imediatamente perguntou se Charin era seu nome verdadeiro. A garota, seu inimigo, respondeu afirmativamente. O vilão ficou surpreso que ela tivesse suportado o treinamento sem reclamar. Kim Do-juk explicou que ele decidiu treiná-la em esgrima apenas porque ela o incomodou tanto. Ele também respondeu a outra pergunta de Brass, dizendo que nunca revelou a verdade para ela, mas suspeitava que ela já sabia. Todos acharam engraçado que a garota aprendeu sobre seus poderes apenas observando-o, e é por isso que Kim Do-juk lhe ensinaria algumas habilidades. De repente, o garoto ouviu algo ao seu redor. Era um homem musculado. O levantamento de peso está lá, com um peso enorme e pesado. O cara está coberto de suor e rosnando com o esforço do nada. Ele também notou a presença de Kim Yuju. Os dois olharam um para o outro por um momento sem dizer uma palavra, e então Kim Yuju perguntou quanto tempo o homem estava lá. O homem explicou que estava lá desde o início porque era seu hábito de treinar depois das aulas. Ele logo pediu desculpas e deixou a região. Kim Do-juk começou a pensar sobre a estrutura óssea militar e as habilidades do Seiyuko. Brass imediatamente confrontou porque o menino. Estou muito interessado no homem musculoso. Ele explicou que aquele Juca estava destinado a ser mais inteligente do que aqueles que apenas treinavam magia. Kim Do-ju pergunta a Brass o que são esses malditos signos do zodíaco, e Brass responde que não tem certeza completamente. O garoto riu de seus inimigos e só disse isso. Brass explicou que, mesmo sendo uma constelação, ele ficou isolado lá por 300 anos e não sabia nada sobre outras constelações. Ele também mencionou que ele poderia saber mais sobre Kim Yuju se ela completasse novas tarefas na guia do sistema. Deixei isto no YouTube. Foi feita uma reflexão profunda sobre esse problema. De repente, o grupo apareceu com informações e precauções que precisavam de atenção. Ele mencionou o centro da grande floresta de Valhalla, a casa de Madguai Garona, e deixou o menino pensando. Este é o lugar do qual eu ouvi falar nas aulas, e foi o último local de sobrevivência que eles visitaram no primeiro semestre. Se não fosse aquela maldita missão, ele pensou, ele teria recuperado as suas coisas e ido embora. Mas parece que ele precisa se esgueirar agora. Brass imediatamente questiona o pensamento do menino, que rapidamente relembra a briga que aconteceu e diz que, se ele não tivesse feito o que fez, sua cabeça teria sido esmagada como Brass. Jin Yu também acredita que, de qualquer forma, ele não pode sair até completar a missão, e então o segredo da reencarnação será automaticamente revelado na Inglaterra. Em Londres, mais especificamente no Bentrip House, o lugar tem muitos detalhes antigos, pinturas perturbadoras cobrindo todas as paredes. Havia um homem e uma mulher sentados em uma mesa enorme. A mulher imediatamente começou a perguntar. Foi a Delia Bentrip, vice-líder da casa, que pediu saber o que estava acontecendo. O homem relata que o labirinto perto de Reading foi resolvido, e Delia o parabenizou por isso e perguntou se havia mais alguma coisa a relatar. Na época, ele mencionou que estava a pensar em recrutar alguns homens. Ele encontra homens capazes no caminho, especialmente Robert, um sobrevivente do clã. O líder o questionou ainda mais, e respondeu que o homem era forte e que todos os outros eram contratados de primeira classe. Adélia concorda em lhes dar a bênção de Bendrick, instruindo que fizessem um teste de aptidão, como o homem conta. Então ele perguntou novamente se isso era tudo o dia. De repente, ele soube que o homem tinha um relatório sobre Robin Bendrick, e ele mencionou ter ouvido falar de um incidente recente em que ele relatou que Dizela havia sido convocado para a Coreia do Sul, deixando isso para Adélia.
Com um rosto cheio de raiva, Ventry disse curiosamente que ele era a ovelha negra da família, e o pior criminoso de todos os tempos. Ele cometeu muitos atos hediondos usando o nome da família, incluindo o assassinato de 5 pessoas na Academia Britânica aos 19 anos de idade, simplesmente por causa de uma discussão aos 20 anos. Ele foi completamente deserdado pela família Ventry. Adelia reflete sobre como ela se escondeu durante anos, e agora está indo para encontrar Rockville. Ele então ordenou uma vigilância em nome de Rockville, que foi fortemente afirmada. O homem também foi instruído a denunciar o jovem arrogante, pois se ele fosse apanhado fazendo algo suspeito, ele seria imediatamente removido da família. Mais uma vez, o homem afirmou isso, dizendo que o relatório estava completo e rapidamente pediu desculpas, deixando Delia sozinha na imensa sala. Ele permaneceu em silêncio com uma expressão contemplativa, pensando em todos aqueles malditos idiotas que estavam usando o poder que eles não tinham adquirido através do mérito. Essa habilidade é extraordinária. Sua cadeira estava gravada com as palavras: tudo para um homem, e tudo para um homem. No final, todas as habilidades são para ela. Ela estava perdida em seus pensamentos, buscando confirmação em certas coisas. É uma pintura perturbadora de uma constelação da guarda. Na parede atrás da sala de aula de Valhalla, o professor está discutindo a formação da palavra homem ímpio. Na sociedade moderna, o termo é usado principalmente para descrever pessoas que usam o poder das constelações para fazer o mal. Os perpetradores agiram individualmente e coletivamente. Entre essas organizações, o mais notório é o grupo Negot Kin'Uju acredita que, embora exercícios, sentir-se mais forte também tem o talento de usar mana, embora não no nível de gênio, muito melhor do que antes da reencarnação, mas sempre sinto que algo está errado. Isso o levou a questionar as razões de sua condição física deficiente. Mais cedo, quando ele tentou o ciclo chileno no primeiro dia, ele mal conseguiu completá-lo porque seu mana estava abaixo da média, e sua condição física era tão ruim que apenas um pouco de cavação o deixava tonto. No entanto, mesmo com tal corpo, ele não deve se deteriorar até esse ponto. Algo deve ter acontecido no passado, mas não aconteceu. Agora há motivos para se sentir pressionado sobre isso. De repente, um dedo bateu em sua mesa, e ele olhou para ele com calma e compostura. É a linda Yuzujon. Ela deixou um pedaço de papel amassado em sua mesa, e o garoto ficou surpreso com a nota no papel que dizia: Ei Kim, Niljuk quer saber o que está acontecendo agora. Pouco depois, Kim Langon anunciou que os estudantes seriam autorizados a sair do campus nos fins de semana, mas precisariam enviar candidaturas separadamente. Kim Niljuk concluiu sua aula com esta simples declaração, ponderando sobre a ideia. Depois de deixar o campus, ele rapidamente preencheu o pedido para sair no sábado com uma razão bastante trivial. Brash se surpreende com a decisão do rapaz, que confirma que é verdade e pergunta para onde ele pretende ir. Antes que ele pudesse responder, ele ouviu uma voz chamando-o. Era uma garota adorável com um cocar. Os dois tiveram uma breve conversa sobre o que aconteceu horas antes. Taurus chegou a responder educadamente a sua nota, mas ela não respondeu. Então ele a instou a falar rapidamente porque ele precisava introduzir algo e estava ocupado. A menina tropeçou. Em suas palavras tímidas, incapaz de formar uma frase sem se interromper, ela diz frustrada que ela é louca, dizendo que ela apenas acenou com a cabeça. Ela ficou com raiva por ser insultada assim. Ela questiona seu comentário, mas ele rapidamente responde dizendo que é normal para ela irritar alguém sem motivo. Então ele perguntou novamente o que ela queria. Ela se lembra de um momento em que ela estava assistindo algo, e essa era a batalha entre Kim Yu e aquela pedra horrível e feia, Gabriel. Ela ficou impressionada com a batalha. Na verdade, porque o menino usava apenas uma espada e não tinha nenhuma magia, era completamente diferente do que estava descrito no livro. Eu só queria perguntar-lhe como ele matou aquele feio monstro de pedra, mas o seu ego dói demais para permitir isso. Finalmente, ele suspirou e reuniu coragem para perguntar a ela. Quando ela estava prestes a falar, a professora veio e fez a pergunta que ela estava prestes a fazer. A mulher de cabelos grisalhos e óculos parecia muito animada para aprender as técnicas dos meninos de Kenyux. Ele só quer saber de onde veio essa frase. A mulher louca rapidamente perguntou por que ela invadiu de repente porque achou que ele não gostava dela e a deixou confusa. Ele então reformulou as palavras e perguntou se ela não gostava dele porque ele a envergonhou. A professora rapidamente responde que ela não se importa. Ela acredita que só há uma maneira de matar o monstro, mas o garoto mostra o oposto e ela quer saber tudo imediatamente. Ela pergunta se ele quer ser seu assistente, e ele responde não, explicando que ele precisa entregar seu formulário de separação. A mulher louca tentou convencê-lo imediatamente. Todas as abordagens possíveis tiveram pouco efeito e os dois acabaram deixando a menina sozinha naquele local. Em seguida, ela refletiu sobre todos os comentários da professora. Ela se sentiu muito confusa, respirou fundo, se acalmou e decidiu deixar passar, pensando que ela não precisava de tal humilhação. No dia seguinte, Kunio ficou atordoado com o que estava à sua frente. O enorme mercado é revelado, encerrando o capítulo já no enorme quarto de Valhalla. Queen Yojuk sentado em seu computador de jogos. Brash perguntou ao seu mestre quem ele era.
Em seu celular, a resposta foi que se tratava apenas de informações de localização do dia seguinte. O protagonista quer encontrar um lugar onde ele possa vender o tesouro encontrado em um cofre, e isso parece ser um lugar decente. Se o inimigo entende tudo, então ele realmente o encontrou. É um mercado virtual que existe no seu celular. De acordo com algumas informações, no chamado perigoso ambiente de compras Dark Web, quase tudo só tem que pagar uma taxa de entrada. A razão para a existência de um mercado tão incomum é causada por... De acordo com o personagem principal da história, seu criador é uma constelação guardiã conhecida como Regente Secreto. Portanto, indivíduos de alto nível usam abertamente a ferramenta e, embora totalmente ilegal, o governo não ousa intervir. É por isso que ele decidiu usá-lo por algum tempo. Você assistiu a alguns tutoriais simples na internet. Ele rapidamente percebeu que havia um link na seção de comentários do post que ele estava lendo. De repente, o pequeno Joralim enviou algumas mensagens. Aqui estão alguns emojis de coelho. No dia seguinte, ela chorou várias vezes e disse ao treinador que estava fora do treino. Ele respondeu que ela também tinha um compromisso. Kim Yoo-juk lançou algumas risadinhas entre as mensagens, o que deixou Choyarin bem confuso sobre o significado, e ele rapidamente explicou que estava apenas desejando a ela uma boa viagem. Também pede para parar de enviar tantos emojis. Kim Yoo-juk ficou curioso sobre esses coelhos virtuais, mas logo focou no objetivo real, que é garantir reservas e locais. Clique rapidamente em algo interessante. Ele hesitou na tela do celular e logo saiu de casa com roupas escuras e um moletom longo na cabeça. A localização é próxima. Provavelmente um antigo café da região, com a entrada na frente dele. Naquela época, a porta de madeira do local era antiga e o interior estava bagunçado. Kim Yoo-juk abriu cuidadosamente a porta do lugar. Ele só precisava entrar e ir até a esquina à direita. O lugar possível estava próximo. Ele abriu a porta cinza com a mão e logo entrou lentamente em outra sala. O que é impressionante na frente dele é que tudo isso é um enorme mercado negro. A noite caiu e a lua brilhava no céu escuro. Para Jin Yoo-ok, tudo parecia estranho. Era a primeira vez que ele estava lá, mas aconteceu que este lugar encontrou algo muito familiar, um céu roxo, mais nuvens e lua, como a noite que ele viu há 300 anos. De repente, um homem se aproximou e perguntou se era a primeira vez que o menino estava lá. O homem parecia alegre, vestido de preto e com franja no cabelo. Jin Yushi. Ele perguntou se o homem era um funcionário dos Correios, porque sua jaqueta de couro parecia familiar. Eman confirmou a informação e comentou sobre o uso do mercado, mas os protagonistas só conhecem as regras até certo ponto. Ele rapidamente entregou uma pilha grossa de notas para o homem, e o homem agradeceu ao rei. Depois de fazer isso, ele refletirá sobre o dinheiro que gastou e o dinheiro que está prestes a ganhar. Há uma coisa que quero perguntar ao homem de preto. A questão era onde encontrar o lugar certo para vender todas as suas joias, mas ele não queria leiloá-las. Quando os homens de preto tomaram o seu lugar, ele só queria se livrar deles o mais rápido possível. O homem respondeu que deveria ir ao mercado da terceira região, já que muitos comerciantes lá comprariam qualquer coisa. Quem está hesitando e se perguntando quem pode ser a pessoa mais confiável na área? O homem respondeu que era um homem chamado Maurice, conhecido por oferecer os melhores preços. O homem de preto forneceu direções para o terceiro distrito, o que deixou os pequenos visitantes muito agradecidos. Mas ele tem outra pequena dica. Sugeriu que o Kim Yoo usasse máscara naquela área, explica. Portanto, devido à natureza das mercadorias comercializadas lá, a maioria das pessoas usa alguma coisa para cobrir o rosto a maior parte do tempo, e essa máscara é um presente grátis dado aqui na Yoo-juk. Quem lhe agradeceu? O homem de preto pediu de coração que ela aproveitasse seu tempo na área. Agora, no terceiro distrito do grande mercado negro, você pode ver um homem com uma máscara branca olhando para um lindo diamante brilhante. Logo, Queen Yo se aproximou e perguntou sua identidade. Foi confirmado que este tipo é realmente um Maurice de boa qualidade. O protagonista diz a ele que ele tem alguns bens valiosos para vender. Tudo depende do item, mas se for apenas ouro ou joias, a avaliação será rápida e prática, diz Morris. Kim Yoo-juk imediatamente começou a tirar coisas de sua grande mochila e logo uma bolsa preta aparentemente pesada apareceu de dentro, e ele declarou que queria vender o conteúdo dessa bolsa. O Maurice quer saber o que está dentro. Ele imediatamente começou a avaliar o anel lá. De repente, ele ficou muito surpreso com o que ele observou tão meticulosamente. Na frente dele, aquele anel era um artefato raro da Era da Destruição. Este é um objeto antigo muito precioso de qualquer ângulo que você olhe. Maurice perguntou se os outros itens da bolsa eram o mesmo, com muitos itens brilhantes. Os homens com máscaras brancas determinaram que eram sem dúvida, pessoas da mesma época. De repente ele ouviu alguém chamando-o e deixando-o muito alerta. Foi em Yoo-yu. Perguntei-lhe quanto estava disposto a oferecer por tudo isso, e eu o deixei muito incerto.
Sobre o que fazer, ele se perguntou como um menino tão jovem conseguiu adquirir tantos artefatos preciosos, raros e antigos. Ele então perguntou a Qin Yuyup onde ele conseguiu todos esses itens. Este último respondeu que esse tipo de pergunta provavelmente não deveria ser feito naquele lugar. Morris, conhecido por seu preço justo, rapidamente pediu desculpas por isso. Ele lamenta os erros que cometeu, que colocam em risco sua boa reputação como negociador. Então ele disse que não sabia quanto oferecer por tudo. Ele não conseguiu lidar com esses itens porque eram artefatos da Era da Destruição e ele não tinha capital para comprá-los. Todos, Qin Yojuk então considerou a raridade das peças e perguntou onde ele deveria ir para obter um preço justo. Morris explicou o alto edifício de leilões na estrada. Outra questão é, quanto tempo leva o leilão? Ele respondeu que leva de 2 a 3 semanas, já que muitas pessoas reservam espaço, tornando o processo mais lento. Depois de outro problema, Qin Yojuk descobriu que precisava voltar pessoalmente ao mercado. Aprendendo sobre todos esses procedimentos frustrantes, ele rapidamente perguntou sobre o valor aproximado de sua propriedade no leilão. Isso deixou o Sr. Morris muito pensativo e rapidamente pegou seu celular e mostrou o valor aproximado, o que surpreendeu o jovem. O menino pensou em quantos zeros havia naquela tela, e como os produtos do passado eram caros, e é por isso que ele os guardava o tempo todo. Ele então perguntou que, com base no valor estimado, Maurice não teria muito valor. O homem respondeu que, se ele vendesse tudo, ele teria apenas 3/4 do total. O que você tem? Ele ficou um pouco confuso e perguntou se era verdade. Então ele decidiu aceitar imediatamente o valor oferecido. Isso surpreendeu e perplexou o homem de máscara branca. A razão pela qual as relíquias culturais da Era da Destruição têm alto valor, além de sua antiguidade, outra grande razão é a constelação. Estes começaram a aparecer depois daquela época e responderam surpreendentemente bem aos artefatos originais daquela época. Morris acredita que uma pessoa sem poder pode concluir um pacto com uma constelação poderosa. Graças a esses itens, e a área do alquimista ainda ativa, segurando um anel brilhante e mágico entre os dedos. Após a segunda inspeção, ele ficou impressionado porque o mana no acessório fluiu perfeitamente. A magia liberada no final da Era da Destruição parece ainda estar presente e mostrar todos os sinais. Estou satisfeito. Depois de comprar 8 artefatos daquela época a um preço tão baixo, Morris pegou a pequena bolsa com as joias. Ele comemorou enquanto os colocou dentro, pensando que este é realmente o seu dia de sorte. De repente, ele sentiu alguém se aproximando e seus olhos se arregalaram de medo. Havia um homem de preto com uma máscara negra terrível. Encerra assim a participação dos personagens nas cenas da história. Em outro lugar, uma enorme porta aparece à vista e Qin Yoju a abre com todas as suas forças. Ela rapidamente tira a máscara de seu rosto porque ela é tão desconfortável que ela pensa que pode morrer usando-a. Aquele lugar parecia o café em sua localização original. Ele rapidamente pegou o celular para verificar os registros de transações em sua conta da ESA. Seus problemas de dinheiro foram resolvidos e ele comemorou que ganhou 8 anéis no cofre. Ken Niljuk se sente feliz porque ele também tem muito armazenado, então ele não terá problemas a partir de agora. De repente, uma notificação suspeita apareceu em seu celular. Foi uma ligação de um número estranho, e ele respondeu rapidamente sem hesitação. A mulher do outro lado do telefone imediatamente o convidou para jantar com ele. Ele pergunta como ela conseguiu seu número de telefone. Ela apressadamente explica que ela é a professora de Valhalla e logo ela está aqui. Ela dá indicações sobre a localização da comida sem dar ao menino nenhuma chance de questioná-la, irritando-o muito porque ela desliga o telefone. Qin Wu decide ir ao lugar porque ela não tem nada melhor para fazer e a menina estúpida pretende gastar todo o seu dinheiro só para ele comer de graça, terminando assim a cena desse convite incomum. Mais uma vez, voltamos à cena do homem de máscara preta e roupas pretas. Morris pergunta por que o homem está lá, e o homem questiona se o relacionamento deles é realmente tão ruim. Morris explicou que um comerciante médio mal não pode simplesmente falar com o dono do mercado, mesmo que eles tenham se encontrado algumas vezes. O homem que estava ali era o dono do lugar conhecido como o Gato Negro e disse que admirava muito o proprietário por tratá-lo assim. Morris perguntou por que o Gato Preto estava lá novamente. Ele explicou que não era grande coisa, só que a participação do empresário em um leilão pela primeira vez em muito tempo lhe parecia estranha. Morris rapidamente comentou que o anonimato dos registros parecia muito defeituoso. Afinal, explicou o Gato Preto, como o verdadeiro proprietário do mercado é uma constelação, ele pode acessar qualquer informação que quiser e instantaneamente pedir para ver os itens do leilão. Morris concordou sem problemas, embora ele achasse estranho o interesse do Gato Negro em tudo isso, já que era a primeira vez que ele fez isso. Ele rapidamente jogou o saco preto com os itens da Era da Destruição na mesa, deixando o pequeno Gato Preto em pensamento e sem palavras. Ele rapidamente fez comentários sobre o valor dos itens, deixando Morris confuso sobre o que eles eram.
De repente, um painel apareceu onde a constelação do outro lado estava olhando com surpresa. A mensagem continua se repetindo no dispositivo. O gato preto logo percebeu que seu signo desejava desesperadamente o anel, encerrando o capítulo da história em outro lugar. No restaurante de Valhalla, um garfo envolve suavemente a massa, que parece bastante deliciosa e é rapidamente entregue à boca. O professor então lentamente provou a comida e comentou que era muito delicioso e saboroso, mas logo parecia uma pequena confusa menina rapidamente perguntou por que Kim Yoo-ju não comia. Ele respondeu que ele só queria saber como pode haver um lugar em Valhalla e como, além do refeitório escolar e do refeitório dos funcionários, explica ela. Também existe um lugar tão comum, mas quem mora não está muito interessado nisso, então pergunte-lhe por que ele foi chamado para lá. Ela ficou sem palavras por um momento e rapidamente o convidou para ser seu assistente, e ele imediatamente respondeu que não. A professora pediu que ela não recusasse tão rapidamente, pois ela teria muitos benefícios como estagiária. Ela implorou-lhe para ouvir um pouco, porque era óbvio que ela faria o pedido. Quem mostra um pouco de interesse. Questionado sobre os benefícios, o professor disse que receberia bolsas de estudo e outras ajudas financeiras, mas ainda não estava muito interessado. Você terá a oportunidade de escrever um ensaio com seu mentor, onde você pode escrever sobre 3 tipos de ataques de monstros. Se isso acontecesse, seu nome seria incluído na Sociedade Mundial de Pesquisa de Monstros, recebendo muita glória e riqueza, mas ele ainda não estava interessado. O professor continua tentando convencê-lo, até oferecendo mais férias escolares, mas quem permanece impassivo? Faça-a pensar. Sua próxima oferta persuasiva tentou atrair seu ego excessivo, mas falhou. Ela está tão frustrada que tenta terminar a conversa forçando-o a ser seu assistente. Kim Yoo-ju respondeu novamente dizendo que ela não queria pensar que sua oferta não era tentadora nem decente o suficiente para ser aceita. Seu objetivo urgente na época era chegar ao centro da grande floresta, e mesmo que o professor fosse seu instrutor, era difícil passar na avaliação de desempenho. Em seguida, o protagonista morrerá durante o diálogo, declarando firmemente que não quer ser assistente. E escrever artigos irritou os professores. O professor rapidamente se oferece para trocar informações e, em vez disso, sugere dar a Kim Yoo-ju algumas notícias de interesse em troca do mistério do impressionante ataque do monstro. Ele rapidamente se interessa por isso, aprendendo que a fofoca é sobre Cholarin Kim Yoo-juk, e ele rapidamente diz que ele não está mais interessado, enquanto ele acha que ele está apenas ajudando a garota, mas mais tarde ouve que ela pode ser deserdada por sua própria família. Ele ouviu um pouco sem palavras e rapidamente tentou sair, deixando o professor desesperado para trás. Kim Yoo-ju explicou que havia terminado de comer e que o benefício não era atrativo o bastante, então deveria sair. A professora ficou muito zangada porque esperava algumas informações em troca. Ele tentou explicar que não se importava, mas já havia ouvido tudo. Kim Yoo-ju pede permissão para fazer algo sobre o qual ela está bem curiosa. Ele perguntou por que a professora parecia tão rigorosa em sala de aula, embora ela fosse bastante infantil. Ela explica que ensinar monstros misteriosos traz muitos problemas. Se for visto como uma piada, esses ataques podem ter um impacto direto na mortalidade. A sobrevivência dos estudantes, devido à sua alguma ingenuidade, precisa ser mais rigorosa. Quem pensa que é apenas uma ideologia simples, mas não é apenas o dever de um verdadeiro professor. Ele riu dessas coisas com muita arrogância, e quando ele estava prestes a sair, a professora o ligou novamente e ela pediu informações a ele, mas sem sucesso. Foi assim que essas cenas divertidas e tensas da história terminaram. Enquanto isso, no Sion do templo da família Shoijin, um homem está sentado à mesa na frente de 2 jovens, líderes da guilda. Choi Hong-seo os reúne lá antes do exame de qualificação, e pergunta sobre suas intenções para salvaguardar a reputação da família, e um dos jovens presentes é do grupo True Story, um líder de batalha, e o filho mais velho da família Shoijin, Shoijin Jeon. A segunda pessoa também era um membro da família Shoijin, conhecida como Shoyarin. O líder começou explicando que, se passarem no exame de classificação, terão a oportunidade de assinar um contrato através de uma das relíquias sagradas, Cheon Waldo, testemunho do legítimo herdeiro da família. Mas há uma grande desvantagem. Se falharem, eles são cortados e expulsos da família. Choi Jong-suk então perguntou se eles estavam realmente dispostos a passar. Então o rapaz afirmou sem hesitação. Shoyarin também respondeu da mesma maneira sem pensar, e logo ambos foram observados pelo líder por um tempo. Depois de muita consideração, Choi Hong-seok decidiu transmitir todas as informações necessárias. Ele explicou que o exame seria daqui a 3 semanas e que eles poderiam desistir agora, e os dois começaram então. Caminhando lentamente em direção à saída, minha verdadeira constituição de repente perguntou à garota se ela não conseguia ler as estrelas. Ela parecia um pouco confusa porque não entendeu completamente a pergunta. O rapaz, em seguida, perguntou se não havia notado a reação do pai quando confirmou a realização do exame. Ela ficou em silêncio.
Depois de considerar isso por alguns segundos, seu irmão comentou que Choi Harin aparentemente aspirava a ser a chefe da família e provou que era uma filha perfeitamente legítima ao ouvir isso. A garota começa a ficar muito zangada. No entanto, seu irmão continua a zombar dela, comentando seu olhar ameaçador e duvidando de suas chances de sucesso no exame. Eu sou o Shin-geon. Ele continuou a rir de si mesmo, dizendo que ele nem sequer foi abençoado pelo signo do zodíaco e não seria seu rival. Ele já tinha um contrato. Aquela rapariga parece triste. Ouvi tudo isso da minha própria família. Ele riu ainda mais, dizendo que ele poderia melhor desistir e continuar a usar a riqueza da família. Mas o que lhe vai custar? Ele disse que iria quebrá-la dentro de 3 semanas. Então ele saiu, deixando a garota frágil e adorável sozinha naquele espaço. Ela logo começa a ver uma mulher de seu passado que diz a Choi Harin para se tornar o chefe da família, porque uma vez que esse objetivo é alcançado, ela é livre para fazer o que quiser. Ela rapidamente abriu os olhos. Sua expressão agora é destemida e determinada a enfrentar os desafios nos próximos capítulos da história. Ao mesmo tempo, na sala de aula no 1, todos os alunos estavam prestando atenção à aula do professor, exceto Jin Yu, que parecia muito atencioso na época. Ele ficou impressionado porque Brass estava preocupado com o cronograma dos exames intermediários da escola. O protagonista explicou que geralmente não se concentra na aula, então não se importa muito com o que o professor está explicando. O professor de cabelos grisalhos mencionou que todos já deveriam saber a importância dos exames intermediários da Valhalla, porque os alunos com as notas mais baixas serão expulsos imediatamente, seja no intermediário ou no final, então precisam. Os professores também os instaram a se prepararem adequadamente para as provas teóricas e práticas para evitar notas baixas. Kim Dui-que está mais preocupado com testes teóricos do que com a prática, porque ele já é muito bom na prática. Ele pensa que precisa ficar naquela escola até que ele seja capaz de chegar ao centro da grande floresta, embora ele não tenha ideia de como chegar lá. Então ele rapidamente decide ligar para Bucky. Quem respondeu imediatamente? H perguntou a Barce se ele já tinha feito a maioria desses cursos e recebeu uma resposta afirmativa. Kim Bliuk imediatamente decide que Barce fará o exame para ele, o que deixa este último muito confuso. Portanto, ele só vai verificar as respostas do adversário para ver se algo está errado. Barce acha que isso é um pouco injusto porque ele se sente como um delegado fazendo seu exame, mas Kim Blue-juk responde que tudo vai ser assim mais cedo ou mais tarde, então ele deveria fazer isso sozinho durante esse período. Professor. Encerrou as aulas do dia desejando a todos um bom trabalho, ao qual responderam positivamente. Jin Yu imediatamente pegou sua mochila e se preparou para sair do local, mas de repente alguém o chamou enquanto caminhava em direção à saída. Ele rapidamente perguntou à menina o que ela queria. Ela perguntou se havia treinamento naquele dia. O protagonista responde afirmativamente, perguntando por que ele está perguntando, mas Joralin explica que não quer parar, o que o deixa um pouco confuso. Então Kim Woo-ok perguntou-lhe se ele queria aprender a esgrima.